comentarista bom é outra história, né? Os caras levantam. Aí, ó, é a bola parada mais letal do Brasil. 50% dos gols do Palmeiras em 22 vieram de bola parada. 12 de jogadas de escanteio. 3 de faltas diretas. 10 de cobranças de pênalti. E aí bota Rafael Veiga. Sim. Uma qualidade total. Edu, então, 25 gols de bola parada. É muita coisa. E é legal a gente frisar, eu sempre faço essa diferenciação, porque às vezes a gente fala bola aérea. Bola aérea é uma coisa. A bola parada pode ser uma bola aérea como não pode ser. Quando a gente fala em bola parada, a gente fala de um outro momento do jogo. Deixa eu até te perguntar uma coisa, Renato, porque você deve saber por trabalhar muito com as estatísticas aqui. Quando a gente fala jogada de escanteio nessa nossa estatística, isso está englobando as jogadas de escanteio eventualmente. Exatamente. Escanteio curto, com 2 ou 3 passes iniciados no escanteio. Porque é o seguinte, os portugueses que criaram essa separação no jogo. Fase ofensiva, fase... E a bola parada é entendido pela literatura que é um momento diferente do jogo. Fazem até comparações com o futebol americano, porque você para, pensa a jogada e aciona. E aí sim, porque se o gol sai tem que estar mesmo. Se o gol sai até num rebote que a bola volta, você está em organização de bola parada, entendeu? Você para o jogo... Por isso que eu falo, a bola aérea ela pode ser de uma bola em movimento que é totalmente diferente do escanteio. O escanteio nada mais é que você parar o jogo, pensar uma jogada e executar. É o único momento do jogo onde, vamos dizer assim, onde você consegue controlar alguma questão estratégica. Então é um Palmeiras com uma variação gigante. Antes do jogo contra o São Paulo, a gente trouxe aqui vários tipos de jogada. Aí na outra semana, o primeiro gol contra o São Paulo do Danilo, bola na primeira, resvalado, o Danilo entra no segundo, né? Assim, o gol contra... Então, é muito característica de um time que, assim, a bola parada não é só organizar bem, é ser agressivo. O time do Palmeiras é agressivo em bola parada, em qualquer uma. E mais agressivo em 22. Exatamente. Não tem dúvida em relação Sabe por quê? a isso. Porque você tem mais tempo de não postar... Quando você tá num calendário maluco, e você tá na maioria das vezes... Você não consegue tirar uns 15 minutos finais para, vamos trabalhar umas bolas paradas diferentes? Vamos criar alguma coisa diferente? O Palmeiras tem jogado de escanteio curto. Aqui, o segundo gol mesmo que a gente mostra é um ameaço de sair para tirar 2 do Corinthians, já chama atenção e eles ficam ali, não sei se eu vou, se eu não vou. É trabalho. Tudo isso claramente trabalho e eu não consigo pensar de outra maneira. Eu sei que tem muita gente, o Palmeiras joga mal, o Palmeiras é chato. É trabalho. Hoje em dia, sinceramente, tem hoje ainda. em dia eu acho que insistir nessa tese é querer tapar os olhos, é não olhar para... Ou não assistir os jogos que tem acontecido em 2022. Porque antes, acho que até tinha aquela questão do gosto, da preferência, porque de fato o Palmeiras... Porque era um time em construção também. Isso, exato. E no entendimento do treinador, a opção melhor para se ganhar, para chegar às vitórias, era aquela. Agora, hoje, o Palmeiras é um time que joga, um Palmeiras que coloca a pressão, que vai para cima. E eu acho também, Edu, você falou, o de 2022 é diferente, certamente é. E acho que tem um outro ponto interessante nisso, que foi a partir da final da Libertadores, tá? Olhando para os jogos grandes ali, talvez uns 2 ou 3 jogos antes do Campeonato Brasileiro, que o Abel passa a ter um time base mesmo. Ele define um time titular. Até então, e o trabalho dele era muito bom antes disso também, mas até então a gente nunca sabia que time o Abel colocaria em campo. Mas no Brasileiro, durante esse... Porque o período entre a semifinal e a final. Isso. No Brasileiro, ele alternava time. Mas esse time, a gente até brincava aqui no Sport Center, o Portuga tem um plano. Porque esse time, você já via algumas variações. Mas a gente desconfiava, né, Renato? Que eu me lembro, porque assim... Pelo histórico do Abel, de fazer mudanças absolutamente inusitadas... Conforme o jogo. Conforme o jogo. Isso aconteceu nas quartas de final contra o São Paulo na Libertadores, nas semifinais contra o Atlético na Libertadores. No River Plate, no Monumental de Nunes. No Monumental os 3 garotos no meio de campo. Historicamente, desde que ele chegou, até então, por isso que eu estou falando, até olhando para os jogos grandes, tá? Até a final da Libertadores... Ele mudava muito o time. O Renato tem razão quando diz que entre a semifinal contra o Atlético e a final contra o Flamengo... Ele insiste nesse time... Ele insiste e alterna. É esse time com o Scarpa, né? Não com o Verón e o outro time. E ele alterna, Jean, já criando situações... alternativas. E eu acho que ele acha esse time, principalmente, porque ele entendeu muito bem as peças que ele tem hoje. E essa escalação do Palmeiras dá para jogar nos 3 sistemas diferentes. Sim. Por exemplo, o Piquerez hoje é lateral esquerdo.
Ele foi em vários momentos, zagueiro pelo lado esquerdo, com o Scarpa baixando. Isso é engraçado porque esse é um exemplo de algo que ele muda muito. O Piquerez, às vezes ele ainda fica, dependendo do adversário, é o Marcos Rocha que vai. Isso, você tem um e o time. Piquerez que fica. Você tem um time, mas você pode alternar o Dudu de lado, você pode passar o Rony pro lado. Você tem 11 jogadores que te oferecem muito mais do que um desenho tático. Sim. E oferecem porque tem um cardápio já preparado. Porque ele conhece muito. Fazer isso, porque esses caras estão treinados para isso. E outra, porque os caras topam fazer também coisas que talvez eles não topassem. O Dudu falou pra gente no Bola da Vez que ele falou que ele ficava pé da vida quando tinha que ficar correndo para trás para marcar o tempo todo. Aí ele até brinca no Bola da Vez e fala, na verdade eu ainda fico, mas eu faço, né? Por quê? Por que ele diz que ele faz? Porque ele sabe que aquilo dá resultado. Então os caras, o próprio Scarpa, por que ele é definido ali do lado esquerdo? Porque ele passa a fazer um trabalho que até então ele não fazia. E o Scarpa, em algum momento da temporada passada, ele perde espaço, lembra? E o Abel manda um recadinho, precisa se preparar melhor. Os próprios meninos, gente. Muita gente pé da vida com ele não usa a base. Quem continua entregando, Danilo, o Verón, que teve uma lesão, tá crescendo e é um jogador com potencial incrível. Titular hoje. Ele pesca o momento do jogador, né? Então, vale lembrar. Ele tá vendo o cara Gabriel no dia a dia. Menino foi convocado para a seleção brasileira. Patrick de Paula perdeu espaço. Teve um momento que o Gustavo Scarpa, havia dúvida se o Lucas Lima ou o Gustavo Scarpa, quem teria mais espaço no time. Olha o que aconteceu. As respostas foram aparecendo ao longo do trabalho, né? E o Veiga? O que cresceu? O que tá jogando o Veiga? E aí havia essa questão, né, do preparo físico, que o Palmeiras começou antes da temporada. O que o Rafael Veiga tá correndo é uma grande... Vamos colocar na tela.